Meu nome é Bruno, eu sou membro da Igreja Renovada, eu já sou membro aqui da igreja tem 19 anos. Eu me converti, eu tinha 8 anos de idade, né, através de uma célula que o meu tio chamou a nossa família, e a gente veio participar da igreja. E desde lá, desde os meus 8 anos de idade, eu comecei a frequentar os cultos, frequentava a rede de criança, fiz encontro, fiz escola de líderes, fui líder, assumi célula de criança. Por muito tempo fui líder de criança, participava ativamente das atividades da rede de criança, da igreja afim, mas sempre com coração de servo. Desde pequeno eu sempre tive muita vontade em servir, até que com os meus 15 anos de idade eu tive a oportunidade de começar a aprender um pouco da parte técnica, da parte de áudio da igreja, com os meus 15 anos. E hoje, 11 anos depois, eu sou o técnico da Igreja Renovada, né, o técnico de som da Igreja Renovada, e continuo servindo da mesma forma. Então tudo isso dentro da igreja, a igreja me abriu as portas para que eu pudesse ter esse conhecimento de forma gratuita. E uma vez que eu adquiri esse conhecimento, eu também quis deixar essa semente, eu quis plantar essa semente na vida de outras pessoas. Então, hoje a gente tem o Ministério de Voluntários, que a gente treina pessoas novas para elas estarem dentro do Ministério. Nós temos a Fundação Afifearão, uma parceria que a gente tem com a Fundação Afifearão, que a gente ministra esses cursos. Então hoje eu leciono as matérias de informática e o curso de áudio, que são cursos que a gente dá gratuitamente para a comunidade, que é um desejo meu, é uma oferta minha daquilo que Deus me proporcionou lá atrás, quando eu era criança. Aquela oferta que ela foi plantada na minha vida, hoje, graças à igreja, eu proporciono isso na vida de outras pessoas. A gente tem um ensino, a gente ensina as pessoas a operarem os equipamentos, mas não só operarem os equipamentos, mas serem servos. Porque a mensagem que a gente sempre deixa, o lema da nossa equipe é que técnicos você vai encontrar em muitos lugares, mas servos você só vai encontrar dentro da igreja. Então, para mim é uma honra e um privilégio poder ter hoje a oportunidade de colocar na vida das pessoas, né, poder ministrar na vida das pessoas aquilo que Deus ministrou na minha vida há 10 anos atrás. Na caminhada com Deus, a gente sempre passa por vários períodos altos e baixos, né, e a gente sempre mantém a fé. E quando eu tinha 16 anos, nós morávamos num bairro da cidade periférica que ele era conhecido muito por ter alagação. E quando criança eu passei muitas vezes por períodos de alagação, até passar por uma alagação quando criança, que infelizmente a gente perdeu alguns pertences da nossa casa. O que fez a gente se mudar de endereço e ir para um outro endereço mais próximo do centro, no qual não alagava. E por lá eu fiz a minha adolescência, a minha juventude, me casei, tive filhos, saí de casa, fui construir a minha família. 7 anos depois, eu não esperava que aconteceria de novo. No dia 26 de março de 2023, eu fui surpreendido com a chuva que durou um dia inteiro e a água ela tinha começado a chegar na rua de trás da minha casa. E naquele momento, todos os moradores que moravam naquele bairro disseram que ali nunca tinha alagado por ser um bairro próximo do centro e a gente confiou nisso. Eu fui trabalhar, minha esposa ficou em casa e por volta das 5 horas da tarde a minha esposa me liga dizendo que a água já tinha chegado próximos ao degrau da casa. Rapidamente ela consegue sair da casa com as minhas 2 filhas, minha mãe vai lá e buscar elas, acreditando que no outro dia seria um dia que a gente ia limpar a casa e estava tudo tranquilo. Mas infelizmente não aconteceu. Por volta das 8 horas da noite, eu saí do meu trabalho e a minha esposa me disse que tinha esquecido a mamadeira de uma das minhas filhas na minha casa. Então, antes de eu ir para a casa da minha mãe, que era perto da casa onde eu morava, eu fui no meu apartamento que estava alagado para buscar essa mamadeira. E quando eu cheguei na rua principal, eu já não conseguia entrar de moto, a água já tinha chegado na rua principal. Porém, de longe eu já via que a correnteza era muito forte e eu não conseguia chegar perto. E de longe eu já via que a água já tinha subido acima do degrau da escada da casa, ou seja, ela já estava no piso da casa. Eu tinha um conforto no meu coração que por algum motivo eu ia conseguir sair bem daquela situação. Fui para casa, na casa dos meus pais, e nós fomos dormir e antes de dormir nós oramos, nós falamos para Deus que Deus ele pudesse estar guardando a nossa casa e nos guardando. Quando foi no outro dia, eu saí de casa, fui trabalhar cedo, quando eu voltei, eu passei na mesma rua que eu tinha passado de noite. E quando eu cheguei na rua, já não entrava mais a pé, só entrava de barco. Então de lá eu já sabia que provavelmente o pior teria acontecido.
Tentei chegar por 3 vezes na minha casa, não consegui porque a água me cobria na metade da rua que eu chegava na minha casa. Tentei pedir ajuda para pessoas que estavam de barco para tentar chegar na minha casa e todas elas me diziam a mesma coisa. Cara, lá não tem nada, só tem água, não tem nada para você ver. Mas tinha um sentimento que eu só acreditaria na situação que estava acontecendo quando eu visse. E no final do dia, uma pessoa com barco a motor disse que passaria lá perto da minha casa, porém não teria como parar, porque a correnteza era muito forte, que eu só poderia ver como tá e seguiria a viagem para frente. Então aceitei subir no barco e passei. E quando eu passei na frente, que eu vi a minha casa submersa, na hora deu um desespero. Eu pensei, meu Deus, eu perdi minha casa. Mas rapidamente a gente saiu daquele local, porque não tinha como ficar lá. Nós seguimos em frente e voltamos para o canto onde estavam ancorando os barcos. Quando eu cheguei, quando eu abri o portão, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou contar para minha esposa que a gente perdeu tudo, que agora a gente não tem nada, só tem a roupa do corpo, que nós somos 2 pessoas jovens com 2 filhas pequenas, que não tem mais nem para onde ir e também não tem roupa, nem móvel, nem comida, nem nada. E Deus, ele confortou meu coração na hora, ele disse, só confie que eu vou fazer a obra na vida de vocês. Até que pessoas sugeriram da gente fazer vaquinhas e algumas pessoas começaram a ajudar pouco com o que tinha. Várias e várias pessoas da igreja se uniram e começaram a ajudar a gente nesse mesmo primeiro dia. E essa alagação, ela não afetou só a minha família. Várias e várias famílias da igreja foram afetadas. No segundo dia, as águas baixaram e eu consegui entrar no meu apartamento. Quando eu entrei dentro dele, as portas tinham sido arrombadas pela força da água. Quando eu entrei na primeira porta, eu vi a minha casa revirada. Quando eu entrei dentro do quarto das minhas filhas, todo o enxoval da minha filha de 1 ano estava jogado no chão, em meio à lama. E aquilo me deu um desespero, porque tinha sido ali que tinha caído a ficha, que realmente eu tinha perdido tudo aquilo. Porém, eu tinha perdido tudo aquilo que era material, mas eu não tinha perdido Deus no meu coração e não tinha perdido a minha fé. Juntei aquilo que dava para aproveitar, fui embora e deixei o apartamento vazio. E nisso comecei uma busca por Deus e uma oração. E no momento que a gente começou a orar e começou a buscar, Deus, ele começou a obrar o milagre. E várias pessoas começaram a nos ajudar. De modo que era tanta ajuda que o meu celular chegava a travar. Nós conseguimos arrecadar valores, nós conseguimos arrecadar roupas, nós ganhamos móveis, ganhamos comida, alimento, ganhamos fraldas para nossas filhas e restituímos tudo aquilo que a gente tinha conquistado em 3 anos em apenas 3 dias. Prova do que Deus, ele pode fazer nas nossas vidas. Então, se por um momento na sua vida você achar que você está numa prova, Deus, ele está trabalhando pelos bastidores. Eu poderia ter murmurado, eu poderia ter feito igual a esposa de Jó, uma pessoa que cresceu a vida toda dentro da igreja, que já estava dentro da igreja há 17 anos, passar pela mesma situação 2 vezes, mas eu não desisti. Eu tive Deus no meu coração, eu não murmurei e Deus, ele fez a obra. Deus, ele sempre esteve comigo, ele sempre está com a gente. Independente das dificuldades, independente das lutas, dos momentos difíceis, dos momentos de alegria, ele sempre está presente. E no dia de maior desespero da minha vida, ele esteve presente. Ele esteve presente na minha tristeza e hoje ele está presente na minha alegria. E é isso que Deus faz na nossa vida. E a moral da história é que Deus, ele caminha com os filhos dele. E ele caminhou comigo e ele pode caminhar com você. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, que você não vê saída, que você acha que está tudo perdido, apenas confie, porque Deus, ele vai fazer a obra na sua vida. Basta apenas você confiar.